é comum a gente ver uma maneira um pouco negativa de falar sobre o dogma, que é o tema da nossa 11ª aula, né? O dogma. Eu, pelo menos, nas minhas aulas no colégio, na história, como eu fui professor marxista, como era a maioria naquela época, hoje acho que ainda talvez, não sei, né? Mas na historiografia ainda é muito marxismo, né? No Brasil, infelizmente, ainda. Havia isso, né? Ele apresentava isso como o iluminismo foi uma certa libertação da razão frente a ao dogmatismo, que de uma maneira era um aprisionamento da razão, né? Tem que ser dogma, aquilo ali não tem discussão, então é um pouco essa maneira assim que é um pouco contrária à nossa natureza, ter que receber algo e aceitar, quase que escraviza a nossa inteligência, um pouco essa ideia do dogma, né? Essa visão dogmática da vida, né? E não racional. É interessante o que vai Chesterton, a apologia que ele vai fazer. Chesterton sempre é muito inteligente, né? A apologia que ele vai fazer do dogma. Ele fala, na verdade, existem apenas duas pessoas. Os que aceitam o dogma e não o sabem, e os que o aceitam e não o sabem. Todo mundo aceita algum dogma, ele vai explicar, né? O marxista tem uma série de dogmas ali que ele tem que aceitar. Interessante até uma carta do Freud para o Jung, quando o Jung começa a questionar, que é um discípulo seu, começa a questionar toda aquela visão pansexual, que tudo vem do sexo, né? E ele fala, não sei se é bem assim, né? Começa a questionar, e o Freud escreve uma carta para ele dizendo, olha, não questione isso, aqui é o nosso dogma fundamental, ele usa até a palavra dogma. E Jung vai se afastar da teoria do Freud, né? Porque aquilo é meio maluquice, né? Aquilo é uma coisa muito exagerada e muito desproporcionada, como de fato é, né? O peso que ele dá para a sexualidade humana na vida e na história. Mas ele usa essa palavra dogma. Então, mesmo as ideologias modernas têm o seu dogma. Por isso diz Chesterton, alguns que falam mal do dogma, mas eles mesmos têm os seus. Toda argumentação começa com um dogma infalível. E esse dogma infalível só pode ser disputado ou questionado caindo para outra espécie de dogma infalível. Você nunca consegue provar a primeira ideia de um raciocínio, ou então ela não seria a primeira. O postulado, a gente parte de postulados fundamentais, e a partir dali eu vou deduzir, vou fazer uma argumentação, mas justamente porque o princípio é a base de onde eu estou saindo, de onde eu estou partindo. Então é isso, é o dogma, né? É aquilo que eu não questiono de alguma maneira, né? Aquilo que eu abraço e assumo e pronto, né? Por exemplo, diz Chesterton, não há nenhuma base para a democracia a não ser no dogma da origem divina do homem. Interessante, né? Que o homem tem uma origem divina e por isso ele é um sujeito de valores, por isso, na medida que eu não acredito em Deus, ou que o homem é apenas um produto de uma mera evolução cega, por que não? E matar uma pessoa, por que não eliminar um país inteiro, né? Como tentaram fazer, né? Regimes totalitários do século passado, né? Por que não? Diz aquela frase famosa do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo está permitido. Agora, se eu parto, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, bem, em que está baseada essa declaração? Por que tem que ser assim e não de outra maneira? Por um consenso. Mas enfim, eu sou mais forte que esse consenso, então eu sempre tenho que partir de alguma coisa, né? Essa ideia que eu parto do zero não se chega mais além do zero, não se chega a lugar nenhum, né? Por isso o dogma não é um elemento de limitação, mas de construção. Diz Chesterton, o dogma da igreja limita o pensamento da mesma maneira que o axioma de Euclides sobre o sistema solar limita a ciência física. Então, lógico, não limita em certo sentido? Bem, em certo sentido sim, né? O dogma lá, os princípios da matemática, se faria de outra maneira se não fosse, é verdade, né? Mas ao mesmo tempo é o tijolo, é a base que eu estou defendendo ali, como um cartaz que diz, não sai aqui da estrada, porque bem, vou sair porque eu quero. Mas ali tem um pântano, ali tem, né, que eu vou ir mais rápido, né? É esse elemento básico da construção de toda a racionalidade, né? O dogma é isso, de uma maneira. E entra em choque com excessivo otimismo com relação à razão, que pode atingir tudo por si mesma,
E o realismo, né, a construção do conhecimento como conexão com pontes entre algumas ilhas rodeadas por imenso oceano de desconhecimento. Esse realismo de Padre Rubens, ele fala isso, né, que o japonês tem uma certa admiração pelo Ocidente, mas ele volta um pouco decepcionado quando ele, todo japonês uma hora viaja para a Europa, né, para os Estados Unidos, e volta, uma das decepções dele é o fechamento do Ocidente por sentido do mistério. Essa crença na ciência que explica tudo, já não há mais mistérios, e que é uma grande ilusão, né, que é uma coisa bastante orgulhosa e absurda, né, e que lá no Oriente se preservou mais, digamos assim, no sentido da nossa pequenez diante do universo e das realidades profundas das coisas, né. Mas desde a revolução científica, do iluminismo, do cientificismo, do positivismo, no Ocidente cresceu um pouco essa noção de que nada, tudo, a razão atinge tudo. Claro, teve a crise da razão, então, por mais que na grande massa há uma grande crença na tecnologia, a verdade é que na elite científica, em grande parte, há uma certa descrença. Um amigo meu físico, ele falava, meus amigos físicos aqui são modelos, não tem nada a ver com a realidade que estou fazendo aqui, é uma desconexão, né, entre a teoria física e depois. Mas enfim, não vou falar disso que a gente já falou bastante, né. Mas é interessante observar como a igreja sim propõe dogmas, sim propõe a verdade nessa época de crise da razão, nessa época do pensiero debole, do pensamento débil, que tudo é fluido, tudo é plástico, é a crise das metas narrativas, que se não pode ter mais uma narração universal, como foram as ideologias do século XX, né? A igreja sim tem uma tarefa de propor a verdade. É parte da sua tarefa, é parte da missão que Cristo confiou aos apóstolos, né? Ide por todo mundo, ensinai as pessoas, ou tudo o que eu vos transmiti, ou ensinar ou observar aquilo que eu vos mandei, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer não será salvo. Então, Jesus fala isso, e a igreja tem que ser fiel à sua missão, de propor uma verdade que cabe a cada um de nós abraçar, que é a verdade de Cristo, que é a verdade da existência da minha alma, que é a verdade da retribuição dos justos no reino de Deus, que é a verdade da moral, da imoralidade de matar, de mentir, enfim, tudo isso aqui a igreja nos propõe, né? Diz o catecismo, o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Está na Bíblia isso, que não necessariamente a gente pode concluir isso do que está na Bíblia, do que está. Então isso aqui é verdade de fé, não dá para ter fé cristã sem acreditar nisso. Isso aí a igreja propõe dogma, está falando isso. Não está tirando da cartola ali uma ideia nova, meio maluca, mas está explicitando o conteúdo da revelação cristã. É isso que a igreja faz quando propõe um dogma novo. Existem dogmas novos? Sim. É aquela passagem que a gente falava na aula passada, né? Do magistério ordinário universal da igreja passa-se agora o magistério solene ou extraordinário, porque o Papa publicou uma encíclica e escreveu, definiu ex cátedra, de forma definitiva, definiu que isso é assim, pronto, né? Que Jesus é Deus, que o Espírito Santo, e junto com o Pai e com o Filho, são três pessoas da Santíssima Trindade, que, enfim, definem esses dogmas, né? Que Jesus possui, é homem e é Deus, duas naturezas, mas apenas uma só pessoa, que é preciso a graça para se salvar, enfim, os dogmas da igreja, né? Nossa Senhora, etc. Então a igreja propõe dogmas ao longo do tempo, em momentos diferentes, mas sempre remetendo ao que já estava ali, ao depósito da fé. São, diz o catecismo ainda, são luzes necessárias, são luzes no caminho da nossa fé que o iluminam e tornam seguro. Um livro desses da Quadrante, né, chama-se Um Mapa para a Tua Vida. E é um título sugestivo, interessante, né? Ele pega ali a doutrina cristã e seleciona algumas verdades daquela doutrina de maneira mais prática, que dizem, olha, para a tua vida, o que tu tem que fazer e tal. Como é que vai ser a tua vida e o que tu tem que estar aí no meio, tem que entender o que é o pecado, tem que entender que a perdão dos pecados vem através da confissão, e a confissão está ligada no fundo porque Cristo morreu na cruz. Enfim, então explica ali, e quando a gente morre, céu, inferno. Então é um desses livros que pega um pouco
as verdades de fé relacionadas à trajetória da vida humana e explica de maneira resumida um mapa da nossa vida. E é interessante, né, observar, tem esses meus anos de magistério, mesmo antes, né, como é bonito pessoas que começam a receber formação e aquilo lhes enche de luz, de alegria, né, eles se convertem. Bem, eu mesmo, né, ainda que eu estudei sempre em colégios católicos, por essa crise da doutrina da igreja, especialmente no Brasil, as aulas de religião muitas vezes eram coisas assim meio vagas, né, dinâmicas. A gente tem que ser bonzinho e amar os animais, era uma coisa meio óbvia, assim, né, que quase poderia dizer uma perda de tempo, né, que não acrescentava muito. Agora, quando comecei a ter formação, em concreto comecei a frequentar o centro do Opus Dei lá no Rio de Janeiro, e aí me falaram do pecado original, Adão e Eva, e o que é a confissão, e que Cristo está na Eucaristia, e aquilo tudo para mim foi tudo novidade, né? Eu já tinha feito a primeira comunhão, já tinha feito uma série de... mas a doutrina mesmo não tinha, porque não recebia, né? Não tinha recebido, claro, em parte sim, né? Mas de uma maneira ainda muito embrionária, né? Então quando eu comecei a ter, aquilo mudou a minha vida, e aquilo me deixou maravilhado. Nossa, que interessante, é assim, isso é forte, né? Jesus está na comunhão mesmo, né? Como é que é isso, né? Como é que até agora eu não sabia dessas coisas, né? Como é possível? Então é bonito ver como eu experimentei isso na minha vida e vejo isso na vida de tantas pessoas, né? Veritatis Splendor é o documento do Papa Paulo II, né? O esplendor da verdade. A verdade é que é luminosa, né? Conhecereis a verdade vos fará livres. Não tem que ter medo da verdade, de falar as coisas claras, de estudar o que é, o que não é. Às vezes há um pouco essa coisa, não, que o dogma oprime, né? Deixa a pessoa em liberdade para pensar o que ela quer. Olha, tem que dar um alimento aqui para básico, né? Bem, a pessoa adulta ela vai comer o que ela quer, mas antes, quando ela é criança, tem que dar ali a papinha que ela precisa, depois dizer que não pode comer, mas só doce, tem que comer também salada, sei lá, né? Tem que dar ali os recursos para que a pessoa possa chegar na vida adulta. E é preciso alimentar, né? É preciso dar a verdade. Interessante uma passagem de Platão, no Fédon. Ele diz, né, diante de uma questão meio disputada, meio discutível, nesta questão vemos-nos ante o dilema: aprender e descobrir o que se trata, ou, no caso de não ser possível, adotar a melhor opinião, a mais difícil de contestar, e nela, instalando-nos à guisa de uma jangada, procurar fazer a travessia da vida. Vou ali, pego a opinião que parece mais segura e vou tentando ali com uma jangada meio sem bússola, né? Na hipótese de não conseguir isso mesmo com maior facilidade e menos perigo numa embarcação mais firme, ou seja, com alguma palavra divina. Interessante, né? Bem, por que eu fico aqui com uma opinião um pouco... mas se eu tivesse uma palavra divina, como seria, né, diz Platão, não seria pior, né? Que droga, agora não tenho mais liberdade para acreditar naquilo que eu quero, porque eu sou obrigado a aceitar aquilo que me chega de Deus. Não, isso seria uma coisa maravilhosa, né? Ter a certeza sobre algo, diz aqui, com menos perigo, com mais facilidade, uma embarcação mais firme. Pois essa embarcação é o barco de Pedro, né? É o barco da igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, não afunda, porque Jesus está ali, e se tem alguma tempestade ele levanta e fala, né? Como o Teche, né? Fala, cala-te, e a tempestade se passa, a tempestade, e a barca vai em frente, né? E essa é uma grande alegria, portanto, né? O dogma não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa maravilhosa, uma certeza que a gente pode ter. E é importante também, já terminando, ter presente que existe uma certa hierarquia nos dogmas da igreja, uma certa hierarquia no próprio magistério da igreja. É verdade que um dos erros que a gente pode atribuir à teologia, digamos, ortodoxa, neotomista, com que chegou no começo do século XX e começou a ser questionada por bons e por maus, digamos assim, né? Quando vai vir o Concílio Vaticano II, a força renovadora vai enfrentar e derrubar uma frente conservadora, é uma palavra ruim, né? Mas queria apenas manter a mesma teologia do século XIX. E um problema que havia naquela teologia era uma visão um pouco plana na maneira de enxergar os dogmas da igreja, a verdade de fé.
Essa é um pouco que a gente já citei brevemente, dessa maneira um pouco silogística de entender a teologia. Aí quais são as fontes que eu tenho? Eu posso pegar da Bíblia, posso pegar dos padres da igreja, posso pegar dos magistérios dos concílios. Aí eu uso, então, isso aqui mais aquilo ali, eu deduzo aqui tal coisa. E isso não é correto, né? Ficar discussão teológica, isso aqui já está provado, então eu ficava discutindo em cima dos detalhes do detalhe e pegava ali as propriedades do ato de cera, não sei quantas, a lista que faz Santo Tomás, e discutindo coisa assim. Fala, o que isso aqui tem a ver com o Evangelho, né? O que isso aqui tem a ver com... Então, como que a teologia se perdeu um pouco em casuísticas, em questões cada vez menores, e ao mesmo tempo cada vez mais distantes do dado revelado. Então, por isso a renovação boa, também houve a renovação ruim, digamos assim, no século XX, né, da teologia, um movimento ruim, mas teve um movimento bom de renovação da igreja, que é a chamada Retorno às Fontes. Na Nouvelle Théologie, na primeira metade do século, esse movimento sobretudo fala francês, e na segunda metade vai falar alemão. Na primeira são Henri de Lubac, Jean Danielou, Yves Congar, são franceses, os grandes teólogos são franceses. De uma maneira poderia incluir aí também o próprio Maurice Blondel. Mas depois os grandes teólogos vão falar alemão, na segunda metade, né? Entre eles talvez o maior expoente Joseph Ratzinger, né? Um dos maiores. E é sem dúvida um teólogo do retorno às fontes, do voltar às origens, da importância, vamos voltar para aqui está a Bíblia, os padres da igreja, há uma série de coleções de reeditar os padres da igreja, as origens, né? Não só a teologia em cima de teologia, em cima de teologia, comentário do comentário do comentário, que aquilo já se perdia a sua força, né? Então é também interessante saber isso, que existe uma certa hierarquia nos dogmas da igreja que convém ter presente, né? E a afirmação de São Tomás de Aquino pode ter, sem dúvida, tem uma grande autoridade, mas é diferente de um versículo do Evangelho. Então é bom também ter isso presente, né? Então acho que podemos parar por aqui.